Olá pessoal, continuando o nosso curso NR10, certo? A gente está falando sobre as medidas de controle. Na última aula a gente viu algumas medidas de controle de engenharia. Finalizamos, lógico que existem mais, você pode estar procurando, solução em engenharia para a área de elétrica, o que não falta e sempre está aparecendo mais, então estejam bem atualizados. Eu passei para vocês aqui o básico, o básico que a gente aplica nas instalações elétricas. Tem outros aí de controle de temperatura que a gente podia estar falando, colocar um PT100 para ver se estava aquecendo o painel, enfim, vários outros aí que a gente pode estar procurando para melhorar nosso sistema elétrico, certo? Mas vamos finalizar por aqui e hoje a gente vai para as medidas administrativas, tá bom? Seria interessante então que da última aula que você viu, você anotasse aquilo que faltou. Então já coloca até uma aqui, a questão do controle de temperatura de um painel, controle de temperatura de um cubículo, enfim, de um CCM para poder evitar que ocorram acidentes, tá? Então hoje a gente vai para as medidas administrativas, Você vê lá, são os controles administrativos lá em laranja, que está lá embaixo já é uma medida que não é tão eficaz quanto as primeiras, tá? Mas elas são importantes. E quando a gente fala em medida administrativa, é o que a empresa pode fazer para controlar o ambiente, e poder também controlar ali o trabalho do pessoal, do empregado, de quem presta serviço, para que não ocorram acidentes, certo? Então, aquilo que a empresa tem de responsabilidade em relação administrativa. Então, quando a gente pensa administrativo, vamos lá, é o pessoal do SESMIT que pode estar colaborando, o pessoal da direção da empresa, da coordenação, da gerência, enfim, todos eles ali de mãos dadas, fazendo o trabalho para que se evite o acidente com a operação. E o pessoal de operação também tem que estar de olho e ajudando, também colaborando com essas medidas administrativas, tá? Tanto respeitando ela quanto propondo também, certo? Onde que ele pode propor, por exemplo, na CIPA, Ele vai lá na CIPA, tem a reunião, ele pode propor alguma melhoria de algum setor ali, uma medida. As administrativas são as mais baratas de serem tomadas, tá? Então elas são bem mais fáceis ali de serem tomadas essas medidas e que são muito úteis, Às vezes você vai tomar uma medida de engenharia, ela fica cara, ela demora um tempo para ser colocada e todo mundo quer a primeira solução de engenharia, tá certo, Mas às vezes uma medida administrativa, como um bloqueio de acesso, por exemplo, pode resolver ele por um determinado tempo até que não venha o dinheiro para a solução de engenharia, certo? Então vamos trabalhar com isso daí, observar bastante as medidas administrativas que a gente pode ter. Então, eu enumerei alguns controles administrativos que a gente tem, eu vou explicar um por um aí. Vai ser uma aula, hoje a gente vai falar só sobre controle administrativo, tá? Depois a gente vai partir para EPI e EPC. Então vai ser só esse slide, eu vou explicar, dar exemplo, eu quero que vocês anotem também. Verifiquem quais são as outras medidas, os outros controles administrativos que vocês têm na empresa de vocês, conversem se tem como melhorar, tá? O primeiro ali, treinamento dos funcionários. Então, puxei como primeiro porque é o que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo o treinamento de NR10, tem o treinamento de NR35, de NR33, um treinamento de áreas explosivas. Isso daí são os treinamentos que estão por norma, tá, pessoal? Isso daí... a lei pede que se faça esses treinamentos, então a empresa, a cada determinado tempo, tem que fazer, é obrigatório, uma responsabilidade da empresa fornecer esse curso para os trabalhadores. Porém, a gente pode pensar também em treinamento operacional, certo? Então, vamos fazer um treinamento de operação de turbina, vamos fazer um treinamento de manutenção de motor, fazer um treinamento de operação de um gerador, de como fazer uma manutenção preventiva numa subestação. Então esses cursos, esses treinamentos são muito importantes e é de responsabilidade da empresa também fazer, certo? Na última empresa que eu estive, a gente fez um treinamento excelente, que a gente trouxe aí o pessoal da SCW, que trabalha com os inversores que a gente tinha lá, e proporcionou um treinamento para os eletricistas. Por quê? Tinham 2 ou 3 eletricistas que eram acostumados a trabalhar com os inversores da SCW, os outros não. Então a gente tinha muita falha operacional, porque não dá para 2, 3 eletricistas tomarem conta da planta toda. Ele vai tomar conta de um certo período. Aí o pessoal, às vezes estava à noite ali e não conseguia solucionar o problema. Então tinha que chamar quem sabia,
Então a gente, vamos chamar o pessoal da SW, vamos mostrar como funciona o inversor, vamos mostrar os parâmetros que a gente tem que setar, vamos fazer uma aula prática, certo? E aí você melhora a produtividade daquele eletricista. Um outro treinamento pode dar, por exemplo, em termografia, né? Um treinamento em vibração de motor, enfim, qualquer tipo de treinamento a empresa ela deve dar uma boa prática e ela registra, certo? Ela tira foto, ela faz uma provinha para que o colaborador esteja ali sempre participando, tá? É importante também a empresa prover algum método de você poder estudar fora também, né? Se você quiser melhorar e fazer uma faculdade, você conversar com o pessoal para ajeitar um horário para você, isso daí tudo a empresa pode fazer para que você melhore o seu comportamento, certo? Melhore o seu trabalho, tá bom? Então, é um dos controles administrativos que as empresas podem fazer com vocês aí, treinamento dos funcionários, né? Eu acho muito bacana. A empresa que investe nisso, ela com certeza ela colhe os frutos, tá? O segundo, controle administrativo que a gente tem ali são os procedimentos de trabalhos padronizados, procedimentos de trabalho padronizados. Em outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha as POPs, né? A gente tinha um procedimento operacional padronizado. O que era essa POP? A gente colocava, pegava um serviço a ser executado e tinha ali 6, 7 passos daquela atividade. Então a gente numerava as 6, 7 partes daquela atividade, tirava uma foto de como era a operação mais ou menos, e aí a gente já colocava nessa POP, né? A gente colocava quem era a equipe que poderia fazer aquele trabalho, certo? Então era, vamos supor, eletricista 3 e eletricista 2 podia fazer aquela atividade, certo? Era mecânico 1, mecânico 2, mecânico 1 junto com o eletricista, porque às vezes você precisava de um bloqueio, então você colocava quem que tinha que participar daquela atividade. Aí você colocava também os EPIs que essas pessoas tinham que estar utilizando, certo? Então em cada passo você tinha um EPI, às vezes você tinha que usar, ou você já tinha os EPIs ali normais, que você já usa, enfim, protetor auricular, enfim, que os EPIs normais, a roupa de eletricista, mas a gente deixava ali indicado, tá? O que a gente ia fazer. Algum procedimento específico, por exemplo, um bloqueio que tinha que ser feito, podia ser, a gente fala em bloqueio, a gente pensa muito bloqueio do motor ou um bloqueio elétrico para desenergizar uma planta. Mas existe também bloqueio químico, existe um bloqueio de pressão contra vapor, existem diversos tipos de bloqueio que a gente pode estar fazendo, certo? Para evitar que você entre numa linha de tiro ali e acaba sendo atingido, tá? Então a gente colocava nesse procedimento de trabalho isso também, os procedimentos ali especiais que tinham que ser feitos em relação à segurança. Outra coisa que a gente colocava lá também era os riscos, a gente fazia como se fosse aquele mapa de risco que a gente viu na aula sobre riscos ali. Quais eram os riscos de acidente, os riscos biológicos, a gente via todos os riscos que tinha ali e estava assinalado, inclusive na cor, vermelho a gente colocava lá os riscos químicos, e de azul os riscos mecânicos, os riscos de acidentes. Então a gente, arranjo físico, a gente colocava tudo ali e deixava em alerta, certo? Então era uma folha, era cheio de dados ali, e aí a gente fazia o treinamento. Então um dia a gente chamava a equipe que ia participar que ia poder fazer aquela atividade, e fazia o treinamento, Então chamava todo mundo lá, era um dia assim bem legal, fazia ali em campo mesmo, fazia o treinamento, e aí a pessoa estava apta a fazer aquela atividade. Pronto, a gente padronizou um trabalho, todo mundo ia fazer igual, Então a gente poderia até ver, fazer uma análise depois, quando estivesse sendo executada a atividade, a gente passava como liderança e via, olhava o procedimento e olhava o que o cara estava fazendo e via se ele estava fazendo corretamente. Tinha alguns procedimentos de trabalho, inclusive, que você tinha que criar uma autorização de serviço, enfim, alguma coisa assim, para poder ser feito. Então a gente ia lá, observava a POP, assinava a autorização de serviço e deixava o pessoal trabalhando. Então é isso, pessoal, você padronizar procedimento. Lógico, nem todos os procedimentos vão ser padronizados, tá? Fica aí quase impossível no ambiente industrial, no ambiente de uma obra principalmente, que todo dia é diferente, você não vai conseguir padronizar sempre, tá? Mas o que a gente busca fazer, quando a gente não vai fazer uma atividade nova? Verificar lá todos os riscos que a gente vai ter, verificar primeiro as atividades que a gente vai fazer, verificar os riscos que a gente vai ter naquelas atividades.
E aí a gente vai tomando o cuidado ali necessário e vai padronizando. A próxima vez, né, na próxima obra que eu tiver que fazer a mesma atividade, opa, já tem, né, um padrão do que eu tenho que seguir. Então você já deixa ali guardado. É muito importante, a empresa tem que fornecer esse procedimento, tem que guardar aquilo ali e sempre estar treinando o colaborador ali. A cada um ano, tem alguns que a cada 3 meses, se tratando de uma atividade mais perigosa, né? Então o importante é um controle administrativo aí que a empresa pode tomar. Então, vimos 2, treinamento e o procedimento operacional padronizado, procedimento de trabalho padronizado, tá? O próximo, né, o bloqueio de acesso para áreas perigosas. Pode ser, vamos pensar, uma área classificada, certo? Uma área que eu tenha um ciclo hexano, uma área que eu tenha uma destilaria, certo? E aí tem um risco de explosão. Lógico que naquela área, quem trabalha deve conhecer aqueles riscos, né? E tem também o que a gente está mais acostumado a trabalhar, que são as áreas de elétrica, né? Então tem as subestações, tem sala de CCM, enfim, que são zonas ali controladas. Então a gente já faz ali um bloqueio de acesso. Como que eu vou fazer esse bloqueio, pessoal? Primeiro, a gente tem que garantir que você não possa, que qualquer um possa entrar. Então você tem que ter, por exemplo, só o eletricista tem que ter aquele acesso àquele local, certo? Segundo, quando o cara estiver lá dentro, ele tem que ter algum meio de sair, né? Tem que ficar desbloqueado as portas, tá? Porque o pessoal às vezes costuma colocar cadeado, mas às vezes você fecha o cadeado e deixa o cara lá dentro. Então você tem que tomar cuidado com essa logística, né? Uma solução que a gente empregou num trabalho anterior, numa empresa anterior, foi o seguinte: a gente tinha, se eu não me engano, tinha 9 CCMs, salas de controle de motor ali que a gente tinha, né, centro de controle de motor. E aí a gente fez uma entrada só tinha só um local para acesso, certo, nessa área, nesse CCM. E ele era pelo crachá, então tinha um sensor ali, você colocava o crachá, então o crachá ia fazer a liberação para você entrar. O que você entrava era um sistema magnético, né? Você entrava, desmagnetizava a porta, assim, você entrava e depois você fechava, você estava ali dentro. Lógico, você tinha que avisar que você estava ali dentro, você tinha um procedimento, né, de trabalho para você avisar, enfim, falar para o líder da área ali do local que eu estou adentrando o CCM, vou fazer uma manutenção lá, via se às vezes tinha que fazer algum procedimento de risco, enfim, alguma coisa, ou se era só para uma preventiva, o cara tinha um procedimento padrão, né? E aí ele entrava a área e fechava a porta magnetizou. E aí, para sair, né, de acordo com a norma, você tem que ter locais diferentes, né? Porque se deixar um lugar só para sair, às vezes tem algum incêndio ali perto daquele local, você fica preso, certo? Então, o que a gente fez? 2 saídas, né? 2 saídas de emergência, sinalizadas, né? Saídas de emergência, tinha as placas para poder ir para essa saída, certo? E para sair tinha a barra antipânico, né? Você batia a barra antipânico. Só que uma das portas era simples, né? Você batia a barra antipânico, era uma fechadura, ela abria e você saía. Mas e nessa que você entrou, nessa porta de acesso? Ela era magnética. Então a gente fez um sensor de fim de curso que quando ele batia, ele desmagnetizava a porta. Então você batia a barra, ele entrava ali o sensor de fim de curso, chegava até o final, desmagnetizava a porta, você saía. Então a gente fez um bloqueio, né? Foi lá, instalou aí, foram 8, 9 portas, né, magnéticas que a gente colocou ali, fez o sensor de fim de curso, consertou as outras portas que estavam com alguns problemas, ele sempre quebra a porta de CCM, né, sempre tem algum problema. Colocamos barra antipânico, tudo certinho, sinalizado. Aí nós fomos lá para o procedimento de trabalho, certo? Voltamos para o item 2 do controle administrativo. Fizemos um procedimento de trabalho de como o trabalhador, né, deve adentrar aquela área, o que ele tem que fazer. Né? Organizamos tudo o que tinha que fazer, fizemos o procedimento. E depois a gente fez o treinamento desse colaborador. Então, chamou todo mundo, pessoal, esse aqui é o procedimento, está pronto, é desse jeito que funciona e a partir de agora é desse jeito que a gente vai entrar no sistema. Então vamos lá, vamos treinar. Você, como você vai fazer? Aí eu vou até o líder, pego a assinatura dele na PS ali para fazer a termografia, apresento lá a PR da termografia, o cara me autoriza, eu entro lá com os EPIs indicados, né, e depois eu saio. Se tiver algum pânico, treinou no pânico, deu um incêndio aqui na frente dessa porta
que eu entro, a porta de entrada, eu já corro para outra. Deu um incêndio lá atrás, eu corro para essa, ver se está funcionando. Treinou todo mundo, ele tinha cerca de 20 eletricistas naquela empresa, todo mundo treinado, então ninguém podia falar que não sabia, tá bom? Então tá todo mundo ali treinado. Então, controle administrativo. Teve um pouquinho de engenharia? Teve, lá, um sensor de fim de curso, uma porta magnética, mas daí é simples, né? Daí a gente está acostumado a trabalhar no nosso ambiente, né, de trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal, bloqueio de acesso para áreas perigosas. Aí tem outras áreas perigosas, por exemplo, que você não precisa ficar entrando toda hora, certo? Por exemplo, na verdade não é nem para você entrar, né? Local no que você entra tem uma barra energizada. O nosso CCM, ele era um padrão alemão, ele era aberto, tá? Não era todo enclausurado. Geralmente usina a gente enclausura, coloca dentro de cubículo, faz gaveta, né? O sistema alemão ele é aberto, então você vê lá o barramento, só que é todo protegido. Ele tem uma classe de proteção ali que eu fiquei até procurando se fazer um teste, a gente chama um teste de dedo, né, para ver onde que a gente seria energizado e não tinha. Né? Todo o parafuso tinha uma proteção, era impressionante. Assim, tinha um parafuso que você podia ver que estava energizado, você viu o parafuso porque era transparente, mas tinha só que porque a proteção era transparente, mas você não conseguia acessar aquele parafuso, certo? Então era fechado. Só que lógico, podia explodir algum equipamento ali, podia vir no colaborador. Então esse era um cuidado que tinha que se tomar. Mas naquela área ali, em teoria, você não estava em local, você estava numa área controlada, mas você não estava próximo a uma zona de risco ali de um painel energizado mesmo. Você vai tocar num barramento, você vai tocar num equipamento que você pode tomar choque, certo? Mas existiam salas que a gente tinha um transformador. E aí o transformador, pessoal, é um equipamento que, lógico, você pode colocar uma barreira, um invólucro em volta dele, mas no local ali ele era aberto, então saía os barramentos, né, saía ali para o QGBT, tinha os cabos de entrada e média tensão nele, enfim, era um local assim que a gente só abria aquele local, quando era uma manutenção, né, que a gente parava tudo, então a gente bloqueava, por exemplo, o cubículo, abria o disjuntor, aterrava e aí sim a gente podia entrar nessa área do transformador, tá? Então, a gente colocou cadeado nesse local, né, um cadeado especial, tinha acho que 8 transformadores, 9, mais ou menos assim. A gente colocou cadeado nessa porta, era um acesso só, porque era uma sala, você tinha um acesso ali e já saía, não era grande, né, o local, era só uma sala onde ficava o transformador. A gente fechou, colocou cadeado, certo? E a chave do cadeado ficava com o líder de equipe lá, o líder da elétrica e também uma chave com o supervisor do turno, que você só ia entrar lá, né, se tivesse feito o procedimento de abertura de linha. O que era abertura de linha? Né? Você tinha que abrir o disjuntor do cubículo, você tinha que fazer a proteção mecânica, a gente tinha uma seccionadora também, fazia o aterramento, fazia todo aquele processo de energização, né? Aí sim, fazia o aterramento, enfim, tudo tinha aterramento temporário. E aí sim você ia adentrar a área do transformador, fazer manutenção. De quanto eu fiquei lá, nunca precisou, né? Nunca precisou entrar, a não ser quando a gente tinha que fazer manutenção, fazer limpeza, aí a gente fazia esse procedimento, né? Era uma parada de planta, a gente parava tudo, ia lá, fazia a limpeza bonitinho, limpava os contatos, parafusava tudo certinho que precisava lá, limpava, né, via se estava tudo certinho, fazia os testes, a gente ia PT100 nos transformadores para ver se eles estavam aquecendo, né, fazia o teste de temperatura para ver se desarmava o disjuntor do QGBT que a gente tinha ali, que era para desligar a carga caso tivesse um aquecimento. Então fazia todos os procedimentos que a gente tinha ali padronizado de manutenção e depois voltava, né, fechava de novo, deixava enclausurado, ligava e aí deixava funcionando sem ninguém entrar lá. Então só tinha aí 2 chaves, tá? Ah, mas e se acontecesse algum problema à noite lá? Gente, se acontecesse, a gente parava tudo, certo? Parava todo o sistema, ia lá, fazia um procedimento de entrada, o líder do turno aprovava e o cara fazia manutenção. Mas não era um local que todo eletricista podia ter acesso ali. Né? Tocar a chave, deixa eu ver como está o transformador. Não pode, né? Então é uma medida, lógico que, né, quem entende elétrica não vai entrar naquele local, mas você já proíbe, né? Você já tira o cara dali, tira a chave, ele não tem como entrar, tá bom? Então, o bloqueio de acesso para, aí, no caso, é extremamente perigosa. Né? Agora, o próximo controle administrativo, né, a análise prévia de riscos. A gente viu
nas aulas anteriores aí como que é uma análise prévia de riscos, né? O que a gente tem que fazer. Então, primeiro lá você vai fazer, né, descrição das atividades, vai ver qual que são os riscos da atividade e depois você vai fazer as medidas de controle. Então, isso daí a empresa é obrigada a fazer. Por exemplo, a gente viu em NR33, em NR35, em NR10. Todas essas atividades aí é necessário, por lei, ter uma análise prévia de risco. E a empresa pode colocar até umas outras, né? Aí tem que ver cada norma que pede. Tinha uma empresa que eu trabalhava que qualquer abertura de linha, então pode ser uma linha elétrica, no caso como eu falei agora, você entrar numa área com transformador, uma abertura de linha química, eu ia fazer um trabalho de solda numa tubulação de ácido, você tinha que bloquear, fazer todo o procedimento de bloqueio, tinham pessoas treinadas para fazer, então você tinha que fazer uma análise prévia também, não podia chegar lá e fazer o serviço de qualquer jeito, tá? Tinha o bloqueio mecânico, que esse também é mais comum, tinha bloqueio, enfim, bloqueio de energias perigosas, né? Então, aí tinha içamento, né? Içamento tinha também uma análise prévia de risco, né? Que envolva guindaste. Inclusive, quando passava de 200 quilos o equipamento, a gente tinha que fazer um plano de rigging, né? Então, você usar aí uma ferramenta poderosa, né? Para análise de risco, que já era um treinamento bem complexo, um treinamento que até eu fiz, assim, foram 40 horas, assim, de um treinamento muito completo, muito difícil de ser feito, assim, eu achei um dos treinamentos mais difíceis que eu fiz. Então a gente era treinado ali, a empresa investia na gente, né, para a gente poder, quando tivesse uma atividade de içamento, uma moenda, de um gerador, alguma coisa assim, a gente está preparado, né. Então entrava aí na análise prévia de risco, então a empresa era responsável pelo esse controle administrativo, de fornecer para a gente um treinamento para poder fazer também essa análise. E eles cobravam que a gente fizesse a análise bem feita, tá? Eu coloquei, né, a inspeção da atividade de risco, né? Então, já venho falando, né, algumas aulas aí sobre a inspeção. Quando está realizando uma atividade, é muito importante que passe uma pessoa, seja da liderança, né, alguém ali que seja preparado para fazer uma inspeção, saiba lidar com o funcionário, não chega naquela questão mandatória. Tem gente que não consegue, às vezes, lidar ali com alguns problemas aí do dia a dia, né? Então, a gente fazia um treinamento, né, em inspeção de atividade. Então, a gente chegava lá na atividade, a gente tinha que fazer 2 por semana disso daí. A gente via qualquer atividade que tinha, a gente tinha um bloquinho lá que a gente tinha um checklist, né, de como estava a atividade. Então, eu verificava, a primeira coisa, está bem isolado, né? Aí eu verificava quem estava trabalhando, qual atividade estava sendo feita, aí eu pegava a APR, a atividade, né, a análise prévia de risco que foi feita ali. Eu observava quem estava na atividade, se realmente eram as pessoas que estavam ali, se o trabalho que estava sendo executado estava de acordo com o que estava escrito na APR, certo? Se não tinha fugido alguma coisa, né? Verificar se estava usando todos os EPIs, verificar se estava usando os controles necessários, né? Verificava a atitude do colaborador também em relação à segurança, se ele estava prestando atenção, se ele estava ali voando na atividade. Então, aí eu até chamava ele lá e falava, você está, né, vamos prestar um pouco mais de atenção, você está fazendo atividade aí, até está colocando em risco alguém, né? Então, a gente fazia uma inspeção e aí fazia o bloquinho ali, assinava e ia lá, né, no supervisor que aprovou aquela atividade, né, e mostrava o bloquinho para ele assinar. E aí a gente dava um toque, ó, o cara, você colocou lá que era para usar um macacão antiácido, o cara não está usando não, ele está só com a calça, ele não está com a parte de cima do macacão. Aí o cara corria lá, né, dava, né, a gente explicava, lógico que assim, não era vou punir você, né, não era questão punitiva, era uma questão de melhorar a segurança. Então, aí você aprende a aceitar, né? A primeira que eu fiz, alguém foi lá e falou, o cara lá tá fazendo, eu já fiquei bravo, né? Eu pensei, não, o cara tá me ajudando, né? Aí eu fui lá, né, resolvi, aí nas outras eu fui melhorando. Então, aconteceu o seguinte, né? Depois de aí uns 6, 7 meses que a gente estava fazendo isso, de inspeção, as análises de risco estavam muito mais completas, né? Então, a gente viu que tinham pessoas que eram da liderança, que precisavam melhorar a análise de risco, precisava ter uma visão melhor sobre segurança. Aí a empresa foi lá e treinou essa supervisão a fazer melhor as análises, tá? A gente viu que tinha pessoal da operação
que era um pouco resistente em relação à segurança. Então eles foram lá e fizeram reciclagem com esse pessoal, né? Não mandou embora ninguém, mas fez uma reciclagem. Falou, cara, a gente percebeu que nos últimos 3 meses aí sempre aparece alguma coisa sua aí que você não está usando EPI, que você não está prestando atenção na atividade, né? Que você está se colocando em risco. Então a gente está preocupado com você e vamos aí fazer uma reciclagem, né? E lógico, era uma oportunidade que a empresa estava dando, também não podia ficar, né, o resto da vida ali fazendo um trabalho mal feito, né? Então é importante, né, que a empresa também forneça esse método aí, sempre ter a inspeção. E você também, como eletricista, toda atividade, né, que tiver alguém fazendo ali, que você vê que envolve a área elétrica, você, né, vai lá falar, ver o que está acontecendo. Às vezes você pode ajudar, às vezes você pode ver alguma coisa que eles não estão vendo, né? Tome cuidado com as palavras, certo? Não chega lá falando, você não sabe como faz, né? Não é assim que a gente vai resolver o problema. A gente está lá para tirar a pessoa do risco, não é para ficar ofendendo ninguém, né? Então, você faz a inspeção ali de forma bem tranquila, né? Orienta, que com certeza a pessoa vai escutar, ela vai pensar, ela vai falar, realmente eu tenho que melhorar minha segurança aí, tanto para mim, minha família, enfim, usa esses artifícios para poder fazer uma inspeção legal. Então, o próximo item aí é a análise do comportamento do empregado quanto à segurança. Muitas empresas já estão aplicando aí, existe aí pessoal, tem empresa que chama de comunique, né? Alguma empresa chama de observar, enfim, sei lá, tal empresa em alerta, enfim, tem vários nomes que você pode dar, que é para o seguinte: tem alguém da liderança ou alguém designado pela segurança ali, pela liderança, para fazer a análise do comportamento do empregado ali na empresa. E aí qual que é a análise, pessoal? Por exemplo, ele está andando na faixa correta do local que ele tem que trabalhar ali, ele está usando todos os EPIs na atividade dele, ele está dirigindo, né? A gente tem um trabalho, quem trabalha em distribuição, ele tem que ficar dirigindo o tempo todo dentro de distribuição, né? Então, ele está dirigindo conforme as normas da empresa. Então, você tem que ver esse comportamento. Por quê? O cara pode estar se colocando em risco. Então, você vai lá, né, mesmo como você está, né, fazendo inspeção de atividade, você pode fazer uma análise de comportamento também. E aí indicar para o cara, não é só lá, né, escrever o que ele está fazendo, botar na caixinha o que aconteceu e pronto, né, me livrei. Não, vai lá e fala com o cara, né, na boa, vai com calma. Eu para ele falou, cara, você tá, né, você entrou aqui no CCM sem a roupa de NR10. Ele, mas é só rapidinho que eu esqueci minha ferramenta aqui. Eu sei que é rápido, mas você mesmo assim está se colocando em risco. Então, toda vez que você for entrar aqui, você usa a roupa, né? E a pessoa vai ficando menos resistente, tá, em relação à segurança. Então, sempre tem as respostas padrão, mas é rapidinho, eu não sabia que tinha que usar, né? Tem aquela resposta padrão. Então, você vai acostumando o cara a sofrer aquela advertência ali leve, né? O cara ir melhorando, né? Tome muito cuidado, principalmente quando alguém está entrando na empresa, né? Quando alguém entra na empresa, ela vai cometer muitos erros, ela não sabe o que tem que fazer, ela não conhece procedimentos, né? Então, e ela também, às vezes, com o lugar que tem uma análise de comportamento, ela se sente até retraída, né? Ela fala, nossa, também um pessoal ali falou que eu estou trabalhando errado, né? Será que eu vou ser mandado embora? Aí o cara fica inseguro, ele quer mostrar que ele pode fazer, e aí pode ser um problema também. Mas então, deixa a pessoa à vontade, né? Ó, você está fazendo ali, a gente na empresa aqui, a gente usa esse método, né? Vai com calma, senão você pode se acidentar. Inclusive, né, uma medida administrativa de uma empresa que eu trabalhava era a seguinte: no primeiro ano, todo mundo usava um capacete verde. O que era esse capacete verde? Que ele era uma pessoa novata na empresa. Então, em teoria, né, ele não poderia trabalhar sozinho, ele não poderia, assim, né, andar na planta sozinho. Então, sempre ele tinha um acompanhamento, tinha ali um padrinho, né, que ficava acompanhando ele durante a atividade. Então, você contratou um eletricista lá, no primeiro ano ele já vai para o turno da noite, começa a trabalhar, por mais que ele tenha 20 anos, 30 anos de experiência, gente, ele não conhece o sistema da empresa, certo? Então, você deixa ele no turno A, você mostra para ele ali os locais de atividade, quais são os equipamentos que você tem, os riscos que você tem. Aí, quando ele acostuma, aí sim, aí você joga ele no turno B, no turno C, que ele vai ter que ter um pouco mais de autonomia, certo? Tem locais, né, que até o gerente, tá? Então, assim, o cara vem
contratado para ser gerente da empresa, né, o cargo mais alto que tem ali naquela área industrial, no comércio, alguma coisa assim, o cara usa o capacete verde, ou seja, nem ele pode andar sozinho na planta, mesmo ele que mande, né, porque ele não conhece os procedimentos da empresa, tá? O próximo controle administrativo que a gente tem é o DDS, então, né, o que a gente faz todo dia de manhã, se você não faz, faça, tá? É muito importante. E quais são os temas que a gente pode ter nesse DDS? Tanto, né, um tema de segurança aí específico, NR33, NR35, NR10, enfim, bloqueio, aí tem diversos tipos, né? Pode-se também falar de um acidente que aconteceu, não precisa nem ser na empresa, pode ser em outra empresa que você viu, ficou sabendo, enfim, você pode comentar. De alguma atividade de risco que você fez no dia anterior, que você se viu em condição de risco, você pode também ali um local de você falar, que você tem essa abertura, para que se proponha aí, né, um treinamento, um procedimento, enfim, para poder fazer aquela atividade. Então o DDS vai nesse sentido, tá? Importante que se faça, não pode ser aquele DDS lido, tá, pessoal? O cara vai lá, chega de manhã, lê o DDS, beleza? Todo mundo entendeu? Assina aqui, vamos embora, toma um café. E aí, como foi? Foi pescar ontem? Nosso time ganhou? Nosso time tá jogando bola? Não é isso, não é DDS, tá, pessoal? DDS é você conversar sobre segurança. Aí leve aí 10, 15 minutos, você não está perdendo tempo nenhum, tá? Você está ganhando tempo, você está melhorando a segurança da sua empresa. Então, a empresa deve garantir, é um controle administrativo, né, que tem o DDS, ela tem que controlar isso, ver se o funcionário está participando, se ele está sendo efetivo ali, se ele está de corpo presente no DDS, ou está só, né, olhando ali. Então, o papel da liderança, o bom líder, ele vê isso, ele vê se o funcionário está interessado, se ele traz aí temas para o DDS. É uma forma até, eu costumava falar para a minha equipe, assim, ó, se eu já vejo desde o DDS já quem está interessado em fazer o serviço aqui e melhorar a empresa ou não. Então, na hora que tiver uma oportunidade de promoção, é essas pessoas que eu vou olhar primeiro, né? Tem gente que pensa que é aquele cara que trabalha igual um leão, mas às vezes o cara que está prestando atenção, que faz a atividade corretamente, é esse cara que a gente acha que é o melhor, porque ele vai trabalhar com segurança, ele não vai me dar dor de cabeça, ele não vai sofrer acidente. Então, é melhor, né, que tenha um funcionário assim, que conheça os procedimentos da empresa, os controles administrativos. Então, é esse daí que a gente, né, passa para frente, tá, pessoal? Então, por isso é importante vocês também estarem aí. Então, cada vez mais a liderança está olhando isso, tá bom? Então, no DDS, vem o próximo ponto, comunicação de incidentes e acidentes junto à equipe. Então, a empresa ela não pode esconder quando acontece um acidente, tá? Ela não pode esconder, ela tem que mostrar as falhas dela. Você, né, tem que mostrar suas falhas, tem que reconhecer suas falhas para poder melhorar. A empresa é a mesma coisa. Então, vamos pensar que nem aconteceu nada grave, né? Aconteceu um incidente só, alguma coisa. Depois a gente vai lá, quando a gente for falar de acidente, falar de acidente, incidente, o que é. Aconteceu um incidente, por exemplo, o cara foi trabalhar, foi fazer uma manutenção no motor, era um motor pesado, aí ele tinha que fazer alguma coisa embaixo do motor ali, ele pegou uma empilhadeira e ergueu o motor. Aí ele ficou embaixo da empilhadeira mexendo no motor, ou qualquer outra peça aí. Aí o cara ficou embaixo do motor com a empilhadeira içando. Gente, isso daí já é um incidente, porque a empilhadeira não é para fazer essa atividade, né? Um equipamento ali hidráulico, que ele pode falhar e o cara está embaixo, o motor vai cair em cima dele, ele vai ter uma morte ali, né? Enfim, instantânea. Então, assim, é um incidente, não pode. Né? Existe um equipamento especial que você colocar, né? Fazer a ferramenta correta. Você vai içar o motor, colocar em cima de uma mesa, de alguma coisa assim que tem um apoio melhor, vai fixar bem, aí sim você entra embaixo daquele motor, embaixo daquela peça, tá bom? Então, se você não fizer o procedimento correto, se tiver alguma falha, é um incidente, tá bom? Mesmo que, não, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas é um incidente mesmo assim. E a empresa tem que comunicar isso. Por quê? A gente vai ver que quanto mais incidentes vão acontecendo, vai começar a ter um acidente com ferimento, vai começar, né, o cara tem que ir lá no ambulatório fazer um curativo, aí depois a outra vez ele tem que sair da empresa e ir no hospital. Aí vai acontecer uma hora que ele vai para o hospital e não volta, tá bom? Então acontece alguma coisa fatal. Então aí, tratando os incidentes, a gente vai vendo que a gente vai evitando os acidentes, tá bom?
Então, tratando, mostrando, né? Ó, a gente está errando nisso, a gente errou nesse procedimento de bloqueio, a gente errou nisso, a gente errou naquilo. Sempre comunique, tá, pessoal? Não tenham medo. E a empresa tem que fornecer condições, né, para que a pessoa faça isso. Porque tem empresa também que, né, que fica falando, não, mas não, isso daqui não foi nada, né? Evita comentar. Ela está jogando contra ela mesma, porque aí depois, se acontecer um acidente, ela que vai pagar por aquilo. Então, ela tem que fornecer meios aí para o cara poder desabafar, poder falar, né? Enfim, ser seguro ali para poder falar o que ele, né, que ele pensa sobre aquela atividade. Lógico que, assim, como profissional, tá, pessoal? Nós somos profissionais, você tem que conversar sobre aquilo de forma profissional, né? Não pode entrar uma função emotiva aí, alguma coisa que você começa a xingar o seu encarregado. Não é desse jeito que a gente resolve as coisas, é com calma, com paciência, e a empresa tem que dar essa abertura também, tem que dar essa confiança para o colaborador. Respeito ao direito de recusa. Então, isso daí é uma medida administrativa que a gente pode tomar, né? Que ela é muito importante. Tem empresa que, quando o cara recusa fazer uma atividade, ele fala, né, preguiçoso, né, esse cara aqui, né, enxada cega, alguma coisa assim, que, né, começa a criar algum apelido. Tem empresa que não. Tem empresa que realmente é boa, né, uma empresa que está lá entre as melhores para se trabalhar, o direito de recusa é respeitado. Quando o cara nessa empresa fala, eu não vou fazer essa atividade porque ele vai me colocar em risco, ela vai me colocar em risco, a empresa tem que respeitar. A empresa tem que olhar os argumentos do funcionário e ver, pô, realmente acho que ele tem razão, vamos ver o que ele está falando. Aí você faz uma análise. E aí, pessoal, não é aquela recusa, fala, não vou fazer de jeito nenhum, porque isso daqui não sei o quê, daqui eu estou ganhando pouco para fazer. Não é esse tipo de recusa, tá, pessoal? Recusa assim, estou me colocando em risco. Então, quais as medidas de controle que eu tenho aqui? Você né, tem que explicitar aquilo ali. Mas aí eu vou ter mais algum risco que a gente não está vendo? Não, aqui tem mais esse risco aqui, mas a gente vai controlar dessa forma. E aí você vai controlando. A atividade vai ser feita. Você não vai recusar fazer a atividade, vai recusar fazer a atividade daquela maneira, tá bom? Aí você procura outra maneira e aí você faz a atividade, tá bom? Então é isso, a empresa tem que respeitar e ter um corpo ali de liderança, de supervisão, o pessoal do SESMIT, né, o pessoal de engenharia de segurança, os técnicos de segurança, estarem ali também colaborando nesse sistema, tá bom? Eu até costumo falar, pessoal, até uma medida de controle, né, administrativo, todo mundo acha que é a figura do técnico de segurança resolver todos os problemas de segurança da empresa. Pela experiência que eu tenho, não. Por quê? Eu já trabalhei em empresa que tinha 1000 pessoas e tinham 3 técnicos de segurança. Não tinha como, impossível. E também não tinha como contratar um técnico de segurança ali para cada setor da empresa. Não dava, né? Era impossível. O técnico de segurança ele faz medidas administrativas, certo? Ele colabora com alguma medida de engenharia, algum procedimento de trabalho, né? Mas o sistema dele ali, o controle dele é administrativo, é verificar quem são as pessoas que estão dando trabalho, né? Estão vendo o comportamento de segurança, ele vai ver se as atividades que a supervisão está liberando está sendo feita de forma correta, ele faz aquela análise de números, vê como que cada setor está se comportando em relação à segurança. Esse é o trabalho do técnico de segurança nas empresas, tá? Ou pelo menos deveria ser, né? Tem gente que fala, estou fazendo segurança, contratei 2 técnicos de segurança aqui, eu estou fazendo segurança na empresa. Você não está, você contratou 2 pessoas, vão ficar rodando ali e enxugando o gelo, tá? Você tem que, a segurança faz com a supervisão, com o funcionário, e o técnico de segurança ele é um supervisor dessa área e vai verificando quais os problemas que estão ocorrendo e tratando, tá? Então é isso, ele vai colaborar nesse sentido. Então, pessoal, você vê que um slide só aí deu muito assunto para hoje. Eu peço que vocês, que eu falei aqui, se vocês anotarem, ver algum outro medida de controle que a empresa de vocês aplica, já pense aí quais que são. E se alguma que eu falei aqui agora, a empresa não aplique, converse com o seu supervisor, procure meios de ter essa abertura e fale, eu acho que a gente pode melhorar esse controle administrativo aqui. Cara, todos que eu falei aqui, assim, são controles que não gastam mais que R$1.000, assim, coisa muito simples, sabe, de fazer. Então, a empresa não vai falar não ali na hora para você, tá? Ela vai pensar, pelo menos. Então, você pode, através da CIPA, ou através de uma liderança, ou até você conversando com o SESMIT, você pode ajudar a sua empresa a melhorar a segurança, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar as medidas de controle, então a gente vai partir para as medidas de controle
as medidas de controle, já as finais, né? O EPC e o EPI, que são que a gente viu naquela pirâmide, são as menos efetivas, mas não é por isso que elas não são importantes e obrigatórias, né? Elas têm que ser usadas, mas aí você já colocou o cara em risco, então você precisa tomar essas outras precauções para poder proteger ele e sofrer acidente. Então te aguardo, próxima aula a gente fala de EPC e depois a gente finaliza com o EPI. Então até a próxima aula.